Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à reunião semanal do PMO. Hoje, 16 de maio, finalizamos a revisão 2 de maio e damos início à revisão 3 de maio. Essa reunião, como tradicionalmente é realizada, será dividida em três blocos. Entre cada bloco, faremos um intervalo de 5 minutos aproximadamente. Perguntas podem ser enviadas pelo nosso chat ou, após a reunião, podem ser encaminhadas também pela central de relacionamento. Para começarmos agora, eu convido o Rafael, da Gerência de Recursos Hidráulicos, para falar um pouco sobre a previsão meteorológica para a próxima semana. Rafael, seja bem-vindo, fique à vontade. Opa, obrigado, Thiago. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação, só um minutinho. Bom, acredito que já, já esteja aparecendo para todos e todas. Deixa eu começar então com a previsão meteorológica. Bom, a semana ela iniciou com a passagem, né, o avanço de uma frente fria pela região sul do país e posteriormente pelo litoral da região sudeste. Ela ocasionou, esse sistema ele ocasionou precipitação nas bacias da região sul e de forma bem isolada, teve também ocorrência de pancadas isoladas ali no trecho boliviano e peruano do Madeira. Mas, de um modo geral, a prestação ocasionada por essa frente ficou entre a média e abaixo da média, aí para as bacias da região sul do país. E nas demais bacias de interesse do Sistema Interligado Nacional, não tivemos ocorrência de prestação significativa, né, que já é esperado para essa época do ano, né, já a estação seca. Bom, em relação ao comparativo da radiação solar da semana anterior com a semana atual, a gente observa que teve uma diminuição no leste do Paraná e no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, por conta do avanço da passagem dessa frente fria nos primeiros dias da semana operativa, ocasionando aumento de nebulosidade e diminuição, né, e com isso a diminuição da radiação solar. Mas nos parques centralizados, né, da região sudeste e da região nordeste, comportamento muito parecido com o da semana anterior. Então, a geração solar fotovoltaica centralizada permaneceu com uma média estável em relação à semana anterior. Bom, com relação ao vento, a gente observa nas duas figuras um padrão muito parecido, a média muito parecida tanto na primeira semana como na segunda semana. Permaneceu estável, mas o comportamento apresentou uma diminuição no início da semana com a passagem da frente fria. Logo seguinte, logo após a passagem da frente, a geração eólica apresentou uma elevação, e com isso, na média, ficou valores muito parecidos com os da semana anterior. Bom, quanto à temperatura do ar, a gente observa que, em termos médios, essa semana tivemos uma diminuição, apresentou valores mais baixos na região sul do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Valores inferiores em termos médios de temperatura máxima para essa semana, em comparação ao observado na semana anterior, por conta da atuação dessa massa de ar frio dos primeiros dias da semana operativa, sobre as regiões sul e sudeste do país. Bom, para a próxima semana, os modelos numéricos eles indicam um cenário de um padrão de precipitação muito parecido com o da semana atual, com a prestação permanecendo restrita às bacias da região sul do país. Na bacia do Madeira, no trecho boliviano e peruano da bacia, permanecem as pancadas, mas de forma bem isolada, né, sobre esse trecho da bacia. De modo geral, prestação abaixo da média, tanto para as bacias do sul como para a bacia do Madeira. Tá? E nas demais bacias de interesse do SIM, não há previsão de prestação significativa para a próxima semana operativa. Bom, considerando essa sinalização dos modelos numéricos, o que se espera aí na próxima semana, em termos de temperatura máxima, é permanecer com uma média em estabilidade em todas as capitais do país.
Em relação só destacando que o padrão da temperatura dessa próxima semana vai ser invertido em comparação com a da semana atual. As temperaturas elas começam mais elevadas no início da semana e depois tem uma diminuição por conta da passagem da frente fria. Essa diminuição ocorre nas regiões sul e sudeste do país, aí na metade final da próxima semana, em função da entrada de ar frio dessa próxima frente fria, aí da metade final que vai avançar pelo país na metade final da próxima semana, tá? Mas em termos médios, valores muito parecidos com os da semana atual, tá? Por isso, a sinalização de estabilidade em todas as capitais. Bom, na figura do meio aqui, a geração solar fotovoltaica, são esperados valores similares, valores médios similares aos observados na semana atual, nos parques das regiões sudeste e nordeste do país, então estabilidade. E a geração eólica também, a figura aqui mais à direita, também é sinalização de estabilidade para a próxima semana, mas com um padrão também invertido, assim como as temperaturas invertido em comparação à semana atual, né? A geração eólica começa elevada, apenas na metade final da semana, com a passagem dessa frente fria, dessa próxima frente fria pelas regiões sul e sudeste, é que é esperada uma diminuição da geração eólica na metade final da semana, tá? Mas mesmo com essa diminuição, em termos médios, valores similares aos observados na semana atual. Tá? Com isso, eu concluo a apresentação, agradeço a atenção e devolvo a palavra para você, Thiago. Muito obrigado, Rafael. Excelente apresentação. Dando continuidade agora à reunião semanal, eu convido o Carlos para apresentar um pouco sobre a previsão hidrológica. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Seguindo então agora para a previsão hidrológica da revisão 3 do PMO de maio, iniciando pela previsão aqui para o subsistema sudeste, percebemos então que a previsão indica a manutenção do comportamento de diminuição das afluências desse subsistema, com um fechamento previsto em 84% da MLT, configurando o 25º percentil para esse subsistema. Aqui apresentando algumas bacias desse subsistema. Então, a Bacia do Grande, do Paranaíba e do Paranapanema e do Rio Paraná, todas indicando diminuição nas afluências, com a Bacia do Rio Grande com um fechamento previsto de 64% da MLT, correspondendo ao 13º percentil. A Bacia do Paranaíba, fechamento previsto em 77% da MLT, correspondendo ao 26º percentil. Na Bacia do Paranapanema, o fechamento é de 49% da MLT, que corresponde ao 13º percentil, e a Bacia do Paraná fechando em 77%, correspondendo ao 18º percentil. Aqui para o subsistema sul, a previsão já indica um leve aumento nas afluências para esse subsistema, com fechamento previsto em 31% da MLT, sendo esse o 18º percentil do histórico para esse subsistema. Então, aqui para as bacias do sul, percebemos um leve aumento já aqui na segunda semana prevista para a bacia do Rio Iguaçu, fechamento dessa bacia em 33%, configurando o 20º percentil para essa bacia. Aqui no Rio Uruguai já vemos um aumento na próxima semana operativa, e manutenção desse comportamento para a segunda semana aqui prevista. Então, fechamento para a bacia do Rio Uruguai em 25% da MRT, correspondendo ao 18º percentil. Na bacia do Rio Jacuí, vemos também um aumento nessas vazões nas próximas semanas, com o fechamento em 37% da MLT, configurando o 32º percentil. Então, para o subsistema Nordeste, a previsão indica a diminuição das afluências aqui desse subsistema, com o fechamento em 45% da MLT, sendo esse o 7º percentil do histórico para o Nordeste. Aqui para o subsistema norte também manutenção do comportamento do horizonte observado com a diminuição das afluências. Previsão de fechamento desse subsistema em 68% da MRT, sendo esse o 10º percentil para esse subsistema. Aqui vemos Tocantins, fazendo parte então aqui do subsistema norte, previsão indicando a manutenção da diminuição nas afluências para essa bacia,
Então, fechamento previsto para o Tocantins em 62% da MLT, correspondendo ao oitavo percentil. Seguindo para a previsão hidrológica para a próxima semana, destaque para a maioria das bacias aqui do SIM, com previsão abaixo de 80% da MLT, e algumas bacias mais ao norte do país, com previsões entre 80% e 120% da MLT. Aqui apresentando então a evolução da previsão mensal. Então, vemos aqui para o subsistema sudeste, que é a tendência de diminuição das afluências do subsistema, então a previsão indicando também essa diminuição, o mesmo acontecendo com o subsistema norte, enquanto o sul e o nordeste a gente vê as afluências desses subsistemas mantendo um patamar próximo ao do mês de abril. Com relação à evolução ao longo do mês das previsões, vemos aqui que o subsistema sudeste variou entre 80%, e a última previsão agora da revisão 3 ficando em 84% da MLT. O subsistema norte, começando com 66% no Paraná, o mínimo previsto aqui na revisão 2 com 64%, e a previsão atual agora na revisão 3, fechamento em 68% da MLT. Subsistema sul, com as condições previstas diminuindo ao longo do tempo, então começando aqui em 48% e o fechamento agora previsto na L3 de 31%. Para o Nordeste, então, temos previsão do PMO em 34%, aumentando ao longo do tempo, e o fechamento agora na revisão 3 em 45% da MLT. Por último, gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos. Até a partir aqui da entrada do PMO de junho, os postos de Salto e Canastra 221 e 224, eles serão adicionados aos arquivos prévios e apenas o posto 224 será modelado no GVASP. Então, com isso aqui eu finalizo a apresentação da previsão hidrológica e devolvo a palavra para você, Thiago. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Excelente apresentação, bem esclarecedora. Agora eu convido a Maria para falar um pouco da operação hidráulica. Maria, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento. Pronto, creio que vocês estão já vendo a tela. Eu vou falar aqui sobre os destaques da operação hidráulica, né? A semana foi bem tranquila, então não tem tantos destaques. Vou só apontar aqui, a gente tem na próxima semana, né, já duas salas da ANA que devem acontecer, né, na terça e na quinta-feira, salas do Paranapanema e desculpa, primeiro do Tocantins, depois do Paranapanema, e as demais salas só no próximo mês. Ah, e essa semana a gente não teve, né, nenhum evento desses, né, nenhuma sala da ANA para participação do ONS, né. Como destaque da operação que a gente traz, foi publicado, né, na sexta-feira, final da semana passada, a carta 681, tratando das condições da operação dos aproveitamentos ali de Serra da Mesa, peixe de cabrageado, durante a temporada de praias desse ano, no Rio Tocantins. Então, a temporada de praias que no estado do Tocantins, né, vai se iniciar no dia 10 do próximo mês, no 10 de junho, vai até o dia 20 de agosto. A gente tem que anualmente estabelecer a vazão mínima a ser praticada na usina de Serra da Mesa, e esse ano essa vazão do efluente mínima vai ser de 600 metros cúbicos por segundo, né? Então, o documento foi publicado no final da sexta passada, né? E aqui a gente traz o link do Sinteg para acesso a esse documento. Bom, então, assim, de maneira geral, bem breve, esse era o principal destaque que nós gostaríamos de trazer por parte da operação hidráulica. Te devolvo a palavra, Tiago. Obrigada. Obrigado, Maria. Perfeito. Coisas mais importantes. Para concluir esse primeiro bloco, eu convido o Pedro para falar sobre o estudo prospectivo da SME, agora com horizonte de maio a outubro. Pedro, seja muito bem-vindo. Boa apresentação. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Acredito que já esteja na tela. Vamos lá. Então, vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi levada ao CMSE, agora na última quarta-feira, dia 14. O horizonte dessa avaliação consiste sempre numa janela móvel de 6 meses. Então, esse último estudo aqui
está indo de maio a outubro de 2025. Ok? Então, seguindo. O estudo prospectivo aqui, né, recapitulando, ele é composto por duas avaliações, então, visando o atendimento tanto de energia quanto de potência. O CMSL utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento ao SIM, podendo também embasar ali, a adoção de medidas operativas excepcionais para garantir o atendimento tanto de energia quanto de potência. Então, o objetivo principal desse estudo é mapear ali, distintas zonas operativas. Então, a gente utiliza um cenário de afluências mais favorável e outro mais pessimista. Então, portanto, um cenário inferior e um cenário superior são levados ali ao CMSE. Um pouco mais em detalhe desses cenários, bem, aqui, se confirmado, então, as condições do limite superior, né, ela estaria classificada como a 17ª menor do histórico, dos 95 anos, e o inferior foi rodado ali com o pior do histórico, basicamente, né? Se confirmada ali essa afluência. O resultado ali para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste se classificaria ali como o 8º menor, o Nordeste 6º menor, o Norte o 5º, e o Sul ali seria o 10º menor do histórico. Ok? Então, as enas que variam ao longo do período, né, fazendo a média do período de maio a outubro, de 63% no cenário inferior a 82% da MLT no cenário superior. Aqui já partindo para um resultado, né, slides aqui são apresentadas então, as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em percentual do EAR máximo. As linhas cheias, elas representam os resultados mais recentes obtidos agora nesse estudo, e as linhas tracejadas, o do estudo anterior. Então, portanto, o estudo anterior ia até setembro, por isso a gente só tem as linhas tracejadas até ali. Então, note-se que houve uma melhora na partida, né, de ambos os cenários, e eles seguem muito próximos em termos de armazenamento, por conta tanto da ENA, que é bem parecida no Sudeste, ali nos primeiros meses, né, ali até o final de junho, mais ou menos, são um pouco mais parecidas, e devido também ao suporte de geração térmica oferecido ali ao cenário inferior. Então, isso mantém o cenário um pouco mais alto em relação até ao cenário superior, né? Então, eles se aproximam por conta desses dois fatores. O cenário no sul, né, a gente tem esse acompanhamento mais recente por conta também da situação que o sul se encontra, tanto de armazenamento quanto de afluências futuras. Então, note-se aqui no cenário inferior que o sul acaba excursionando ali a valores abaixo de 30%, né, em alguns meses, né, aqui 26, 21,4 e 25,1 para esse último estudo, mas em seguida ali, por conta das enas, né, por conta das afluências, e em seguida ele já retoma um crescimento por conta de afluências mais favoráveis ali para setembro e outubro, onde as médias, inclusive, são bem maiores da MLT. Bem, aqui mostrando apenas o agregado do armazenamento para o SIM, né? Então, em termos de comparação com o Sudeste, o gráfico é bem parecido. O Sudeste ele representa a maior parte do armazenamento, né? Então, as linhas aqui ficam parecidas, né? As trajetórias com o que foi mostrado no Sudeste, e as mesmas conclusões podem ser tiradas, né? Aqui a gente permanece, lembrando que tanto no Sudeste quanto no Sim estamos ainda longe de cruzar a fronteira ali, né, a região da CRF, das curvas de referenciais de armazenamento, portanto, não há indicação de algum despacho fora da ordem de mérito no momento. Aqui um acompanhamento também que vem sido feito recentemente nessa apresentação, né, em particular, de alguns reservatórios, aqueles que apresentam faixas operativas ali, alguns deles, né, de defluência que a ANA impõe aqui de acordo com os níveis, né, que chegamos ao final do mês. Então, aqui para Furnas, Mascarenhas de Moraes, algumas usinas tanto do Paraná, do Paranaíba, tanto do Paraná como do Grande, do Paranaíba, do São Francisco, Paranapanema e Serra da Mesa. Lá no nosso Power BI, que já está disponível
é possível ver os armazenamentos que foram obtidos, aqui é o cenário inferior, né? Então, é possível ver os armazenamentos que foram obtidos tanto no cenário inferior quanto superior, não só para essas usinas, quanto para todas as demais. Então, convido os senhores, se puderem, quiserem, dar uma olhada lá, não vou entrar em detalhes aqui, né, para cada uma das usinas, tá? Bem, de um modo geral aqui, esse slide aqui é possível ver como ficou o despacho térmico, né, para ambos os cenários, bem como o CMO também obtido para esse subsistema. Então, nota-se no cenário inferior, aqui embaixo amarelo, na tabela, os valores de CMO para o Sudeste, ali em torno de entre 300 e 600, ao longo desse horizonte de estudo, e chama atenção o descolamento ali do CMO da região Sul, por conta ali do esgotamento do intercâmbio e a necessidade, né, desse subsistema por conta das afluências muito ruins ali, ó, previstas, né, para esse período. Em termos de geração térmica, temos ali elevados, elevados despacho térmico ali para o subsistema, desculpa, para o cenário superior, principalmente, né? O cenário inferior fica ali um pouco abaixo, né? E o superior é possível ver aqui despacho na ordem de 12 GB até 14 GB lá em outubro. Ok? Aqui partindo então para o resultado da nossa avaliação de potência, esse primeiro slide aqui é o nosso cenário inferior, né? Portanto, com a pior das nossas afluências aqui estudadas, e ainda sem nenhuma medida tomada, né? Medidas essas que no slide seguinte eu vou esclarecer. Mas então nesse slide aqui é como se fosse uma fotografia. Então a gente está aqui na hora mais crítica, com a maior carga, e o P5 de geração eólica, que é o menor nível que a gente faz nesse estudo. Então, assim, é a situação mais crítica possível aqui analisada. A gente tem, portanto, ali um indicativo, né, de invasão da reserva a partir de julho, nesses montantes aqui que estão acima, né, dos gráficos. Então, seria invasão da reserva, mas nós temos ali algumas medidas que podem ser tomadas, que foram inseridas aqui nesse estudo, como, por exemplo, a maior utilização do São Francisco, de forma pontual, pelo menos nesses horários mais críticos, e também do reservatório de Itaipu, ali até a cota 219, fazendo com que essa invasão da reserva seja mitigada, né? E apenas em outubro ainda haja ali uma certa invasão de reserva. Em setembro, cabe dizer que houve sobra térmica tanto nesse, eu vou até voltar no slide anterior, a gente, sobra térmica aqui, né, mesmo com invasão da reserva, mas por quê? Porque essa sobra térmica, ela ocorre nos subsistemas Nordeste e Norte, né, e a invasão da reserva, ela é nas regiões Sudeste e Sul, e não há como transferir essa energia nessa hora crítica aqui, nesse momento, tá? Então, por isso que há invasão da reserva com um pouco de sobra térmica. A sobra térmica permanece aqui em setembro, né? Mas aí já não há mais invasão de reserva, porque Itaipu acaba resolvendo a situação aqui em setembro. São Francisco não ajuda, né? Setembro já não há como receber energia do Nordeste, mas o reservatório de Itaipu aqui acaba por mitigar essa invasão da reserva nesse mês. Perfeito? Então, em seguida aqui, bem, na verdade, esse é o final, né, da apresentação. Eu convido os senhores a entrar aqui no nosso Power BI, desse estudo, que já está disponível no site aberto do INS. Então, fiquem à vontade para olhar lá os resultados. Então, agradeço aqui. Era isso, Thiago. Obrigado. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Pedro. Excelente apresentação, claro, sucinta. Com essa apresentação, nós fechamos o primeiro bloco da reunião semanal. Faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos e voltamos em breve. Até mais. Olá, pessoal. Boa tarde, novamente. Iniciando agora aqui o segundo bloco da reunião semanal. Vamos dar continuidade com a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário da carga. Para falar um pouquinho sobre isso, convido aqui o Eric. Eric, seja bem-vindo. Pode apresentar.
Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Falar um pouquinho do desempenho, da previsão de carga para a programação diária da operação dessa última semana operativa, desde a última sexta-feira até o dia de ontem. Lembrando que continuamos ainda no período de operação assistida ao modelo pré-carga D100. Começando aqui apresentando o desempenho do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Ao longo dessa semana, nós apenas tivemos uma intervenção, que foi aqui no domingo, no Dia das Mães, pois o pré-carga D100 ele não capturou bem o comportamento do Dia das Mães corrido nos últimos anos, nos anos anteriores, e, portanto, nós achamos necessária a intervenção ao resultado do modelo e, além disso, também havia a expectativa de redução nas temperaturas em todas as capitais da região sudeste e também parte da região centro-oeste para o domingo. Portanto, o que foi mais uma motivação para a intervenção nos resultados do pré-carga DC nesse domingo. Porém, no restante da semana, o modelo já passou a capturar bem o comportamento da carga ao longo dos dias. E com isso, o MAP dos desvios ficou em 2,37% dessa última semana, com 67% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o sul, bem semelhante ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o único dia de intervenção foi também no Dia das Mães, onde, assim como no Sudeste e Centro-Oeste, o pré-carga D100 não capturou bem o comportamento da carga ocorrida no domingo, Dia das Mães, dos últimos anos, e também havia expectativa de redução das temperaturas nas 3 capitais da região sul, portanto, nós também achamos necessária a intervenção aos resultados do pré-carga D100, e ao longo do restante da semana, o modelo, assim como no Sudeste e Centro-Oeste, também voltou a capturar bem o comportamento da carga ao longo dos dias. E com isso, o MAP da semana ficou em 4,46%, com praticamente metade dos desvios inferiores a 3% nesses últimos dias. Passando para o Nordeste, esse subsistema não foi necessária nenhuma intervenção aos resultados do prévio carga D100, com uma boa semana de previsão do modelo, com 2,20% de MAP e 71% dos desvios inferiores a 3% para o PDP. E finalizando o último subsistema com o Norte, também mais um subsistema onde não foram necessárias intervenções aos resultados do prévio carga D100, com MAP de 2,09% e 76% dos desvios inferiores a 3%. E totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, o único dia onde foi necessária intervenção foi no domingo, Dia das Mães, como foi apresentado, tanto no subsistema Sudeste e Centro-Oeste quanto no subsistema Sul. E no restante da semana não foi necessária nenhuma intervenção, os resultados do pré-carga D100. E ao longo dessa última semana foi uma boa semana de previsão, com MAP de 1,67% e 84% dos desvios inferiores a 3% nesses últimos dias. Bom, com isso finaliza a apresentação, ficamos à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra ao Thiago. Boa tarde a todos. Muito bem, muito obrigado, Érico. Perfeita prestação. Agora, para falar sobre previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, eu convido a Geisa. Geisa, seja muito bem-vinda. Boa Boa tarde, apresentação. Thiago. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Já está dando para ver a tela? Sim, estamos vendo, Geisa. Pode continuar. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre a previsão de carga para a programação semanal da operação, começando pela expectativa de fechamento da carga do SIM na terceira semana operativa e a revisão da previsão para o mês de maio. Mas antes disso, vou passar por alguns destaques meteorológicos, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde na semana atual as temperaturas observadas elas foram mais baixas do que as verificadas na semana anterior. Também houve ocorrência de maiores acumulados de precipitação. A expectativa para a próxima semana a ocorrência de temperaturas levemente superiores, mas não tão superiores à da semana vigente, mas com um menor acumulado de precipitação.
Falando um pouco do sul, na semana atual, tal como no sudeste, foram observadas temperaturas mais baixas do que inferiores, né, quando comparadas com a semana anterior, conjugado a maiores acumulados de precipitação. No entanto, para a próxima semana, a expectativa é de uma temperatura bem próxima à observada na semana vigente, no entanto, com menores acumulados de precipitação. No caso da região norte e nordeste, na semana atual, tá como nas últimas semanas, tem se observado temperaturas próximas aos 30 graus, e para a próxima semana, não se tem nenhuma grande mudança sob o ponto de vista meteorológico. Tem a manutenção da temperatura em torno dos 30 graus e uma manutenção também do comportamento, da precipitação. Passando agora para a expectativa de fechamento da carga do SIM na terceira semana operativa, a gente pode se observar um desvio marginal, bem marginal, ah, das nossas previsões, com um desvio de somente menos 0,93%. E esse pequeno desvio é fortemente impactado também pelo pequeno desvio observado nas previsões do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Com isso, a expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa é de 77.083 megawatts médios. Da quarta à sexta semana operativa, as previsões elas foram revistas, essencialmente, ah, com ajustes. O ajuste mais importante é realmente no subsistema Sudeste Centro-Oeste, como vou apresentar mais adiante, de forma a capturar realmente o comportamento recente da carga e a sinalização meteorológica de temperaturas um pouco mais amenas. E para da quinta e sexta semana operativa, a a revisão foi realizada de forma a manter o comportamento sazonal do período. Com isso, as revisões das previsões do SIM variaram entre -2,7% a aproximadamente 2,4%. Com isso, as previsões de maio para o SIM apresentam uma variação de -3,3% com relação ao PMO de maio. Passando agora para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa de fechamento, como já mencionado, para a terceira semana operativa, está bastante ajustada às nossas previsões. Teve uma grande assertividade das previsões da terceira semana operativa, com um desvio de somente 0,04%, sendo a expectativa de fechamento de 42.844 megawatts médios. Para a quarta semana operativa, da quarta, quinta à sexta semana operativa, como já mencionado, foram realizados revisões nas previsões de carga, de forma a considerar tanto a manutenção de temperaturas um pouco mais ou menos das que as observadas nas demais semanas, e também o comportamento recente da carga. Com isso, a previsão de carga revista para maio para o subsistema Sudeste Centro-Oeste apresenta uma variação de -4,93% com relação às previsões do PMO de maio. Passando para o subsistema Sul, no subsistema Sul, a expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa, ela apresentou um desvio de -4,57% por cento com relação às nossas previsões, uma carga com expectativa de fechamento de 12.711 megawatts médios, carga essa inferior, inclusive, à da primeira semana operativa, que foi uma semana onde houve o feriado. Então, essa carga ela realmente foi impactada pela redução de temperatura observada entre a segunda e terceira semana operativa. Ela respondeu de forma mais intensa do que o esperado nas previsões. Da quarta à sexta semana operativa foram realizadas revisões nas nossas previsões na quarta semana operativa de -2,61%, de forma a considerar a manutenção das condições meteorológicas observadas na terceira semana operativa e também se aproximar o comportamento recente da carga. E da quinta à sexta semana operativa, a manutenção do comportamento sazonal do período. Com isso,
a previsão de carga revista para maio para o subsistema sul apresenta uma variação de menos 3,79% com relação ao PMO de maio. Passando agora para o subsistema Nordeste, tal como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa ela é bastante assertiva em relação às nossas previsões, com um desvio de somente menos 0,09%, sendo a expectativa de fechamento de 13.517 megawatts médios. Diferente do ocorrido no subsistema Sudeste Centro-Oeste do Sul, onde as previsões da quarta a sexta semana operativa foram revistas, no caso do subsistema Nordeste, tanto devido à assertividade das previsões e à manutenção das condições meteorológicas, não foram realizadas alterações nas previsões. Com isso, a previsão de carga revista para maio para o subsistema Nordeste apresenta uma variação bem marginal de 0,38% com relação às previsões do PMO de maio. Por fim, no subsistema Norte, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ela também guarda uma certa assertividade com relação às nossas previsões, com um desvio de somente menos 1,44%, sendo a expectativa de fechamento de 8.010 megawatts médios. Foram realizados ajustes nas previsões, revisão da previsão da quarta a sexta semana operativa, também no subsistema Norte, de forma, na quarta semana, a se aproximar do comportamento recente da carga, e da quinta a sexta semana para manutenção do comportamento sazonal do período. Com isso, a previsão de carga revista para maio para o subsistema Norte apresenta uma variação bastante marginal, tal como no subsistema Nordeste, com relação ao PMO de maio, sendo essa variação de 0,53%. Bom, isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre previsão de carga. Fico à disposição para responder qualquer questionamento e passo a palavra de volta para o Thiago. Muito obrigado, Geis. Ótima apresentação. Perfeito. Parabéns. Dando continuidade, eu convido o Lucas Pires para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Boa tarde, Tiago. Lucas, Boa tarde, pessoal. bem-vindo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Se você puder confirmar quando tiver. Conseguem ver minha Estamos vendo sua tela? tela de apresentação. Estamos Perfeito, muito vendo. obrigado. Perfeito. Então, Então, obrigado. Como o Tiago comentou, a gente vai passar aqui pelos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. O período observado, né, do dia 17 de maio a 23 de maio, iniciando aí pela interligação Sudeste-Nordeste, a gente tem um disjuntor na subestação de Janaúba 3. O período de execução dessa atividade será amanhã, né, de 6 a 16, no dia 17 de maio, para manutenção corretiva. E com essa liberação, para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba, a gente vai precisar programar e manter essas restrições que aqui estão, né? Um FNES de até 6.600 megawatts, um R-Seco de até 10,5 gigawatts e restrições aí nos conjuntos Vista Alegre de até 400 megawatts de geração, Janaúba até 600 e o conjunto Arinos 2 até 800 megawatts durante a execução. Seguindo para a área Goiás-Brasília, a gente também tem uma liberação de banco de capacitor série que já iniciou aí no dia 11, né? Lá em Serra da Mesa 2, 500 kV. Iniciou dia 11 e vai até o dia 13 de junho, às 7 da manhã. É uma atividade de modernização, né, do sistema de proteção e controle lá do banco de capacitor série, e a gente vem programando e mantendo essas restrições durante a atividade. FNES de até 6.700, R-Seco 10.500, o fluxo Serra da Mesa de 4.100 megawatts e também uma restrição para o conjunto Arinos de até 1.000 megawatts. Ainda na área Goiás-Brasília, o disjuntor também 500 kV em Serra da Mesa, sendo liberado a partir de segunda-feira, 6h50, dia 19, né, até dia 26 de maio, às 16h30, para a substituição dos transformadores de corrente associados a esse disjuntor.
E também, né, para que suportemos contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV lá em Serra da Mesa, a gente programa e mantém um FNES de até 6.700, R seco de 10.500 e o FSM inferior a 4.100, bem semelhante ao anterior, né? Também o conjunto Arinos restrito em até 1.000 megawatts. Indo agora para a área norte-nordeste, a gente tem liberação da barra 1 de 500 kV e da linha Buritirão Gentil do Ouro. Está previsto aí para amanhã, dia 17, das 7 horas da manhã até as 17 horas, para manutenção preventiva e equipamentos, tanto de Buritirama como em Gentil do Ouro. E para que o sistema suporte perda da barra Bravo 2, né, que vai estar em operação lá em Buritirama, a gente adota as restrições de FNES até 7.300 megawatts e um FNS de até 3.600 megawatts. Seguindo na área norte-nordeste, liberação de barramento 500 kV na subestação de Sobral 3, prevista aí das 5 da manhã do dia 20, terça-feira, até as 17 horas do dia 21, para a integração de um novo reator de barra lá à produção diferencial da instalação. E para que o sistema suporte contingências de barra e de linhas com falha disjuntor, a gente adota uma restrição aí de fluxo norte-nordeste, seja num sentido ou em outro, de até 4.700 megawatts. Indo agora para a área São Paulo, 765, a gente tem a liberação da linha Itabará do Juco Preto, circuito 2, está prevista para começar agora às 0 hora do dia 17, no sábado, e até às 7 horas da manhã da segunda, dia 19. Serviço de modernização de produção diferencial lá na subestação de Itaberá, e a gente tem limites definidos para garantir a segurança, né, do sistema e evitar sobrecarga acima do limite de emergência em caso que o circuito da remanescente, né, Itaberá do Juco Preto. E aí a gente adota um FNS de até 3.000 megawatts, o FSM, fluxo serra da mesa, né, de até 4.200 megawatts e um FNES de até 6.700. É, ainda voltando um pouco para a área de 500 kV agora dentro do Nordeste, né, a gente tem a liberação da linha Barreiras 2 e o das Éguas, circuito 2, previsto aí no domingo de 6h30 às 16h30, para uma manutenção preventiva. E a gente, durante a atividade, né, programa e mantém um FNES inferior a 6.300 megawatts e um FNS inferior a 3.000 megawatts, né? E, além disso, abate limites já normatizados, né? Reduz 300 do limite de FNES e desse somatório de FNS com NES em função do fluxo Norte-Xingu, e também reduz 300 desses mesmos limites para a parametrização através da perda de algum bipolo de Xingu. Então, aqui para a área Acre e Rondônia, tem a liberação de barramento 15 kV na subestação coletora Porto Velho. Vai ser executado no domingo, dia 18, das 8 da manhã até as 17 horas. Também manutenção preventiva aí nos transformadores de potencial capacitivo. E para que o Sim suporte contingências lá na instalação, né, na coletora Porto Velho, vamos programar e manter essas restrições que estão aqui abaixo, né? O HS Santo Antônio 15 kV inferior a 1.150 megawatts, o HS Giral inferior a 2.400 megawatts, o back-to-back inferior a 250 megawatts e o Facro entre menos 130 a 200 megawatts. Encerro aqui, pessoal. Fico à disposição para dúvidas e te devolvo a palavra, Tiago. Muito obrigado, Pires, Lucas. Perfeita apresentação. Assim concluímos o terceiro bloco, mas antes de concluir por completo, algumas perguntas foram enviadas aqui para o nosso chat. Algumas nós estamos montando aí uma resposta com as equipes, outras vão ser já discutidas nas próximas apresentações que falam de política ativa e resultados da COMP. Mas tem um que a gente já pode adiantar aqui, que é a pergunta do Humberto Moraes. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Já a definição também sobre as restrições de operação dos usinas de peixe angical e cana-brava durante o período de praias. Ano passado, as usinas tiveram vazões de efluentes máximas e mínimas diferentes das praticadas em Serra da Mesa. Nesse ano, a restrição aplicada será a mesma em todas as usinas? Fecha aspas. E para responder essa pergunta, eu convido a Maria para me ajudar. Obrigada, Tiago. Bom, quanto a esse questionamento, na próxima semana no PMO, a gente vai divulgar, né, todos os condicionantes operativos hidráulicos associados às usinas da cascata que vão ser afetadas pelas condições ali da temporada de praias. Então, essas restrições serão divulgadas na próxima semana.
Obrigada, Thiago. Eu agradeço, Maria. Eu agradeço, muito obrigado pela resposta. Então, já temos uma aqui. E as demais a gente vai apresentar no próximo bloco. Assim concluiu aqui o segundo bloco, faremos novamente mais um intervalo de 5 minutos e retornaremos em breve. Até mais. Boa tarde novamente, seja todo mundo bem-vindo a esse bloco. Esse vai ser o terceiro bloco e vamos começar com ele respondendo algumas perguntas que forem emitidas. Outras ainda estamos formulando as respostas, buscando as equipes. Serão apresentadas algumas informações já nas próximas operações do bloco e aí a gente deixa para o final. Mas, nesse momento, eu vou convidar o Pedro, né, para responder a pergunta do André Duque. Ele pergunta: prezados, boa tarde. O INS apresentou algum estudo sobre a flexibilização para o critério N-1 nessa última reunião do CMSE? Pedro? Obrigado pela pergunta, André. De forma bem sucinta, eu digo que não foi levada nenhuma avaliação nesse sentido nessa última reunião do CMSE, ok? É isso, Tiago. Obrigado, Pedro. Ainda contigo, ainda, né? A outra pergunta aqui é do Maurício Goulart. Ele pergunta: boa tarde, pessoal. Como o estudo prospectivo indica descolamentos de preço expressivo no Sul, com o CMO ultrapassando R$ 1.000 o megawatt-hora, existe expectativa de despacho por razão elétrica de térmicas GPC? Pode indicar o horizonte? Obrigado. Pedro? Beleza. Obrigado pela pergunta, Maurício. Então, já encontra-se no site do Ministério até algumas das deliberações que foram tomadas nessa última reunião do CMSE. Então, a informação é de que sim, abre aspas, o ONS deverá maximizar a transferência de energia elétrica a partir dos demais subsistemas, podendo despachar geração termoelétrica próxima ao centro de carga, com o objetivo de elevar os limites de intercâmbio para o subsistema sul. Fecha aspas. Então, mas não há informação sobre o horizonte da aplicação dessa medida, ok? Então, é isso. Obrigado, Thiago. Ok, muito obrigado, Pedro. Mais à frente, lá na apresentação política operativa, também tem um slide sobre isso na programação diária, e segue exatamente esse raciocínio aí do Pedro. A previsão, sim, de despacho térmico, e isso vai ser avaliado dia a dia, principalmente avaliando a carga do Sul. Ainda com você, Pedro, te peço ajuda em mais uma pergunta, agora do Humberto Moraes. É isso, Humberto Moraes. Ele pergunta: prezados, poderiam explicar melhor o que foi alterado no caso prospectivo SF maximizado? Ok, obrigado, Humberto, pela pergunta. Então, no âmbito ali da avaliação de potência, nós exploramos ali a cascata do São Francisco, né, por meio do aumento da defluência, praticada naquele momento de necessidade específico, né, naquela hora crítica, para redução ali, né, e mitigação da invasão da reserva, principalmente naqueles meses, né, você pode ver que viu na apresentação, onde há a invasão da reserva, tirando setembro, que não tinha mais como fazermos essa transferência de energia do Nordeste para o Sudeste. Então, nesse mês não houve essa maximização, ok? Então, foram nos demais meses ali, julho, agosto e outubro, onde havia, né, invasão de reserva. Mas lá no nosso Power BI também, se você for lá na parte de avaliação de potência, você consegue ver lá quais são as diferenças entre os determinados cenários, ok? Era isso, Thiago. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Pedro. Muito bem respondido. Obrigado pela pergunta. Agora, para responder a pergunta da Yasmin Araújo, eu convido o Lucas Pires sobre a intervenção. Ela pergunta: prezados, poderia, por gentileza, fornecer mais informações sobre a intervenção número 30.082-25, que previu o desligamento da linha de transmissão 765 kV Foz do Iguaçu, 60 Hz, Ivaiporã, para substituição da seccionadora SC 12623? Gostaria de entender quais os impactos esperados dessa intervenção sobre os fluxos de intercâmbio de energia. Lucas, pode me ajudar com essa resposta? Sim. Boa tarde novamente, pessoal. Então, Yasmin, essa intervenção ela consta do status informado, né? Ela está com previsão de início para o dia 7 de junho ainda.
Então, ela não teve sua análise iniciada. Os prazos para esse tipo de intervenção que são pertencentes ao PMI e a resposta do INS, né, tem que ser dada até o terceiro dia útil anterior. Então, provavelmente, quando da finalização da análise, os impactos devem ser trazidos para a reunião da semana pertinente. E aí, lembrando, né, que, como ainda consta informada, ela ainda vai ser negociada aí com os agentes e pode ter alguma alteração de data. Mas, a princípio, hoje não temos informação porque a análise não se iniciou. Muito obrigado, Lucas. Boa resposta, bem explicado. E para fechar aqui, Lucas, eu peço que você me responda mais uma pergunta feita pelo João Paulo Almeida Silva. Ele pergunta: a intervenção Barreiras 2, Rio das Éguas 2, irá implicar em restrição para o conjunto fotovoltaica Arinos ou FJUSC? Lucas, Então, João Paulo, assumindo que a gente está comentando, né, dessa intervenção que eu acabei de apresentar, né, que é para essa próxima semana, no caso, para o domingo, que é o SGI especificamente 18418-25, para essa atividade, né, porque a gente tem que lembrar que cada dia, né, de execução de intervenção é uma foto, existem coincidências são analisadas, mas para esse em específico que eu apresentei, não há impacto para o conjunto Arinos ou o FJUS, que não há restrição sendo colocada nesse SGI. obrigado, Lucas. Então, assim, fechamos essa rodada aqui de perguntas e agora vamos continuar com as apresentações. E, ao final, responderemos as demais perguntas. E, para iniciarmos o terceiro bloco, eu convido o Lucas para falar de dois assuntos: as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Lucas, seja bem-vindo e tenha uma boa prestação. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas que nos acompanham aqui na transmissão. Estou iniciando aqui o compartilhamento. Acho que agora já chegou para vocês. Então, dando continuidade, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes. E aqui, como de praxe, a gente traz as principais manutenções em UGs e usinas dos 4 subsistemas dentro dessa próxima semana operativa, que vai do dia 17 de maio até o dia 23 de maio. O nosso critério de relevância segue o mesmo, sendo intervenções em UGs de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico. Então, começando aqui direto pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos 2 black starts, um na usina de Barra Bonita, programado para o próximo dia 18 de maio, no domingo, e também para o próximo domingo, dia 18 de maio, o black start da usina de Porto Colômbia. Na UG3 do setor de 50 Hz de Itaipu, nós temos uma manutenção corretiva que está programada para ocorrer do dia 18 de maio até o dia 21 de maio. Agora passando para o subsistema Sul, aqui nós temos 3 manutenções também de destaque. Uma manutenção preventiva programada para o dia 18 de maio, próximo domingo, na UG2 de Barra Grande. E na UG1 de Governador Ney Braga, também conhecida como Segredo, nós temos uma manutenção corretiva que está programada para ocorrer no período do dia 18 de maio até o dia 26 de maio. E, por fim, na UG2 de Passo Fundo, uma manutenção preventiva programada do dia 18 ao dia 24 de maio. No subsistema Nordeste, nós temos 2 manutenções de destaque, uma corretiva na UG1 de Itaparica, de Luiz Gonzaga, que está programada do dia 17 ao dia 19 de maio, e também na UG1 de Itapebi nós temos uma manutenção preventiva que está programada do dia 17 ao dia 22 de maio. E no subsistema Norte, são 3 destaques aqui, 2 manutenções preventivas na usina de Tucuruí, nas UGs 21 e 23. Essas manutenções ocorrerão no mesmo período, indo do dia 20 de maio até o dia 20 de junho. E na usina de Estreito nós temos uma manutenção que vai ocorrer devido a um desligamento da LT, e essa manutenção que impacta toda a usina está programada para o próximo domingo, dia 18 de maio. Aqui então a gente já passa diretamente agora para os principais resultados aqui da revisão 3 do PMO de maio, aqui os resultados do modelo Decomp, visando também essa semana operativa do dia 17 ao dia 23 de maio.
Como nós não temos nenhum destaque relevante que impactou diretamente essa revisão em relação à semana anterior, nós já entramos aqui direto na tela com os resultados de CMO para todos os subsistemas e também dos intercâmbios atingidos para essa próxima semana operativa do ponto de vista do Decomp. Então, a gente tem aqui ainda, para o patamar de carga pesada, o isolamento dos subsistemas Norte e Nordeste, assumindo um valor de R$ 273,63 nesse patamar de carga. No patamar de carga média, a gente tem o atingimento do limite NESE, que liga o Nordeste ao Sudeste Centro-Oeste, e também do somatório da NESE com o FNS. Então, o patamar de carga médio ele está acoplado entre esses três subsistemas, Norte, Nordeste e Sudeste Centro-Oeste, no valor de R$ 268,95. E na leve, a gente tem a mesma configuração para esses três subsistemas, Norte, Nordeste e Sudeste Centro-Oeste. E também no Sul, já que a gente não tem aqui o atingimento do limite de R-Sul no patamar de carga leve. Então, todos esses subsistemas estão acoplados no patamar de carga leve, no valor de R$ 266,31. Então, a gente tem também aqui o Sul, né, separado do Sudeste nos patamares pesado e médio, tendo um valor de CMO mais elevado, um valor médio de CMO também mais elevado nessa próxima semana operativa. Então, em resumo, no Norte e Nordeste nós temos um valor médio de CMO de R$ 268,42, no Sudeste e Centro-Oeste R$ 269,66 e no Sul R$ 325,24. Com esses CMOs e com a configuração que a gente teve para essa próxima semana operativa, foi visto do ponto de vista do modelo Decomp um despacho térmico de aproximadamente 6,4 gigawatts. Essa geração térmica está distribuída tanto em inflexibilidade declarada pelos agentes térmicos, como também em ordem de mérito, que foi comandada em todos os subsistemas. E aqui a gente tem os valores para cada referência. Então a gente não teve nenhum despacho com restrição elétrica considerada nessa revisão, e então a gente tem aqui a inflexibilidade e a ordem de mérito para cada subsistema e o total do SIM. Ainda sobre as usinas térmicas, aqui a gente fala de forma um pouco mais específica das usinas da GNL. Nós temos 3 usinas com essa característica, que tem a avaliação do despacho antecipado com 9 semanas, e são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. E como a gente pode ver aqui na tabelinha, a gente tem o benefício GNL para todos os patamares de carga da usina de Santa Cruz superiores ao valor do seu CVU. Então, neste caso, a gente está configurando, né, o despacho antecipado por ordem de mérito para os 3 patamares de carga na semana operativa de 19 de julho até 25 de julho para a usina de Santa Cruz. Para Linhares e para Porto Sergipe, a gente não tem essa configuração. Os benefícios dessas usinas em todos os patamares de carga estão menores que o valor do seu CVU, e com isso elas não têm a indicação de despacho antecipado para a semana de 19 de julho a 25 de julho. E aqui a gente traz um comparativo, até também com os resultados das revisões anteriores, da evolução da energia armazenada de cada subsistema. A gente pode perceber que o Sudeste, o Nordeste e o Norte eles estão bem comportados e bem similares às revisões anteriores, e o Sul ele vem tendo uma redução, né, tanto do ponto de partida quanto também da sua operação, aqui referente às semanas anteriores. No Sudeste a gente partiu nessa revisão de 69,7%, e uma expectativa de fechar o mês de maio em 69,5%, então andando de lado no decorrer do mês de maio. E o fim de junho a gente tem uns valores, considerando todos os cenários avaliados do segundo mês do Decomp, um valor esperado então para o fim do mês de junho de 67,9%. No Sul a gente partiu de 35% nessa revisão, chegando ao fim de maio em 32,6%,
e a gente vê já uma abertura bem maior dos cenários, mas o valor esperado para o fim de junho em 37%, muito mais próximo do valor do cenário mais pessimista, que está em 27,9%. O Nordeste, partimos de 75,6% nessa revisão, chegando ao fim de maio em 73,8%, e também uma variação bem pequena com o valor esperado ao fim de junho em 69%. E no Norte partimos de 97,6%, mantivemos esse valor até o fim de maio, então a gente andou de lado aqui durante o decorrer dessa segunda quinzena de maio, e ao fim do mês de junho, nós também temos pouca variação e o valor esperado de 98,2%, bem próximo do cenário mais otimista, que fecha o mês de junho em 100%. Com isso, finalizo as apresentações aqui da Gerência de Programação Mensal. Thiago, devolvo a palavra a você. Muito obrigado pelo tempo. Agradeço, Luca. Excelente prestação, as boas explicações. Muito bom. A última parte desse bloco é sobre política operativa. Serei eu mesmo que irei apresentá-lo. Bem, agora falar um pouco da política operativa, a revisão 2 que se passou, que se encerra hoje, e um pouco das perspectivas e previsões para a próxima revisão, a revisão 3, que se inicia hoje, também começa com a publicação do DEC do dia 17 de maio, de amanhã. Esse primeiro momento aqui, fazer uma comparação dos valores de CMO dos modelos DECOMP, que tem uma operação semanal, e o modelo D100, atualizado diariamente. Para os quatro mercados, boa parte do tempo, os valores ficaram próximos ali, o D100 acompanhou o DECOMP. Alguns motivos fizeram esses valores se descolarem. Observou-se alguns valores CMOs reduzidos nos dias 11 e 12 aqui, devido à carga reduzida do fim de semana no subsistema Sudeste e Sul. Ainda para o Sudeste, nos outros demais dias, também foi uma carga atualizada, né? A carga líquida teve uma redução ao longo da semana. Por isso, essas quedas de CMO ao longo da semana, não seguindo a DECOMP, que é o CMO aqui na linha em tracejadas. Com relação ao sistema Sul, teve um descolamento, uma altura, uma elevação aqui, isso muito em função do fluxo Bateias, ou também conhecido mais como FBTA, seguindo a MOP ONS 165 Sul. No norte, tivemos algumas elevações devido ao fluxo Juripari-Oriximiná, ou FJPOR, e seguindo ao IO ONN5NM. E no nordeste, devido ao excesso de recursos energéticos, principalmente com a ação da geração eólica, sempre que tivemos, ao longo de praticamente todo o horizonte, exceto aqui, redução né, do valor dos CMOs. Nesse momento aqui, eu destaco até um questionamento que eu vou fazer, responder no final, sobre o dia 16 de maio, ou hoje, né, que foi publicado ontem, pelo modelo D100, que não houve a publicação do modelo D100, devido a alguns problemas que teve de tempo, a montagem do DEC. O DEC não foi montado em sua totalidade em tempo hábil, e por isso não foi publicado. O que fez o acionamento, seguindo os submódulos 4.5 procedimento de rede, contingência nível 3. E aí seguiu-se o seu estado de modelo 100 no dia anterior, com o mesmo perfil de carga. Aí, no caso, dia 15. Olhando aqui o box plot, agora para o dia 15, dado que não tivemos o resultado do modelo D100 para o dia 16, olhando o dia 15, olhamos que todos os submercados tiveram um pouco ou menos uma dispersão de resultados, tivemos vários pontos aqui, em todos tivemos também outliers, né? No sistema norte, os outliers nulos entre 8 e 14 minutos são decorrentes do limite de transmissão de Ferreira Gomes Macapá, seguindo a MOP ONS 170R. Os outliers
com valor em torno de R$ 115. Eles são devido ao TE Tambaqui, que teve um SGI, limitando a sua geração, o número do SGI 26.170, e alguns utilares também superiores são consequências somatórias do fluxo norte-sudeste e nordeste-sudeste, o FNS mais FNES. Isso seguindo aí OE, NE, NSE. Demais fluxos também foram devido ao FJPOR. No Nordeste, os altilares superiores são decorrentes da limitação da LT 500kV Açu Jaguarana 2, e seguindo a IO-ON Nordeste 5NE. E os demais altilares ao longo disso são limitações do fluxo Nordeste, Nordeste-Sudeste, FNES, e os somatórios, FNS e FNES, ambas da IO-OE, ON, NSE. No subsistema Sul, o grande limitante aqui, causador de altilares, foi o fluxo bateias, o FBTA. Por fim, o Sudeste apresentou altilares ao longo do dia também, devido ao fluxo bateias, foi influenciado pelo Sul, e os somatórios, FNES e FNS e FNES. Olhando agora o mapa do Brasil, com a distribuição dos TMO, das barras, né? Ressalto sempre que isso aqui representa cerca de aproximadamente 30% de todas as barras do sistema brasileiro. Temos um descolamento aqui na região Manaus devido ao Jurupari Oriximiná, e aqui no sul, um pouquinho no sudeste, devido ao fluxo bateias, FBTA. Demais barras tiveram ali uma equalização do CMO. Fazendo uma comparação agora dos resultados de geração hidráulica, né, entre o modelo D100 e o PDP, a programação direta. Observamos aqui o D100 no norte e nordeste tendo uma geração maior, sendo reduzida no nordeste, no PDP. Essas diferenças ocorrem devido a limites e simplificações em algumas restrições e limites elétricos, no modelo D100, a política operativa e a política de corte renováveis. Ressalto novamente aqui, temos um vazio aqui, exatamente da não publicação do modelo D100 para o dia de hoje, 16. Com relação às térmicas, temos algumas elevações aqui no PDP, todas elas devido a inflexibilidades declaradas diretamente após a publicação do modelo D100. Com relação à exportação e energia turbinável, nessa semana não tivemos, no dia 10 e dia 16, não tivemos exportação tanto por energias termoelétricas, nem por energia vertida turbinável. Também não foi acionado o mecanismo de resposta humana neste período. Com relação à importação de energia da Venezuela, tivemos alguns dias, algumas importações, variando entre 11,8 e 4,6. Lembrando que essa importação ela ocorre pela LT 230kV Boa Vista Santa Helena, e é limitada sempre a 15 megawatts. Com relação ao balanço de carga dessa semana, observamos aqui o subsistema Sudeste com perfil importador de energia. A geração foi dimensionada para controle de nível e atendimento à carga das usinas do Grande, Paranaíba e operação minimizada nas usinas do Paraná. Houve também uma exploração de recursos energéticos das usinas do bacia do Rio Madeira e Teles Pires. Com relação ao Sul, também um perfil fortemente importador, devido à redução dos níveis dos reservatórios do Sul. Foi feito um controle de nível dos reservatórios, modulando a carga com a geração hidráulica para atendimento à carga, e principalmente para controle dos fluxos do RSul e do FBTA. No Nordeste, temos uma situação contrária. No Nordeste, tivemos um perfil exportador, foi feita uma operação minimizada com as cascatas de São Francisco, mantendo uma defluência mínima na UHS-Xingó de 1.100 metros cúbicos por segundo, isso segundo a resolução da ANA 2081 de 2017. No Norte, também perfil exportador, ao longo do horizonte, foram exploradas as bacias do Rio Tocantins e Rio Xingu, e a usina UHE Balbino ela foi utilizada para controle de nível, visto a sua recuperação do seu reservatório.
Olhando aqui agora um pouquinho como foi distribuído os despachos, as fontes de gerações despachadas no Brasil. Novamente, temos aqui uma forte quantidade de renováveis, aqui 96% da energia gerada é de renováveis, sendo que 38% é não despachadas. Ou essas não despachadas, lê-se usinas eólicas, fotovoltaicas, MGD, pequenas usinas. Mantemos aqui a 58% de usinas hidráulicas. Avaliando as diferenças, tivemos nessa semana uma elevação de 1,2 GB na geração das usinas hidráulicas, 600 megawatts em geração eólica, uma redução da geração térmica em aproximadamente 1,1 GB e MGD e PCH aproximadamente uma redução de 400 megas. As demais fontes tivemos uma redução de 400 em PCHs, 300 megas em pequenas UTS e 130 em UFV. Passando agora aqui um pouco a previsão, as perspectivas, né, para a próxima semana, para a próxima revisão, eu apresento aqui a previsão de geração eólica do SIM. No gráfico à esquerda, temos aqui a geração ao longo de um dia, né, para cada curva aqui de um dia. Então, cada curva dessa aqui é um dia da semana, e no eixo X aqui temos ao longo de um dia. Aqui sempre seguindo o perfil de redução no meio do dia, aqui depois sua elevação. A geração eólica prevê-se um aumento de hoje para amanhã, chegando amanhã a 19 GB, depois uma redução, chegando até 12 GB no dia 23 de maio. Foram feitas ofertas de importação, tanto da Argentina e do Uruguai. Da Argentina, as ofertas foram feitas pela comercializadora Enel. Foram ofertados 4 blocos de energia, montantes variando entre 200 e 800 megawatts, e o CVU variando entre 575 e R$ 1.610 por megawatt-hora. Isso representa uma pequena elevação com relação à semana anterior. No Uruguai, foram 3 comercializadoras, Enel, PTG Pactual e Bolt Energy. Foram todas total de 7 blocos, 3 blocos de 33 megawatts e 4 de 17 megawatts. E os CVUs variando entre 395 e R$ 2.105, um pouco diferente da semana anterior. Com relação à política operativa, a perspectiva aqui é para o norte, uma exploração dos usinas bacias do Rio Tocantins, Xingu, sempre ali respeitando os limites, restrições operativas, resoluções, limites elétricos, e principalmente aqui o controle da usina da UHE Malbina. No Nordeste, será mantido a operação minimizada do São Francisco e a defluência mínima diária de Xingó de 1.100, isso seguindo a resolução da ANA 2081. Sudeste e Centro-Oeste serão utilizados os recursos do bacia do Rio Grande, Paranaíba e a possibilidade de defluência nos Paraná. E isso seguindo a necessidade de alocação para cargas. Manter os limites de interligação do sul e sudeste e controle de nível dos reservatórios. E serão também explorados aqui as bacias do Rio, Madeira e Pelestires. O sul, como está sendo acompanhado com mais atenção, devido à redução dos reservatórios, será operado minimizado, buscando energia de recebimento de outros mercados do sul. Tem uma deliberação do CMCE, que eu vou falar mais à frente, e aqui haverá a possibilidade, na próxima semana, então, de um despacho de recursos adicionais, geração térmica, importação, para buscar aumentar o intercâmbio para o sul e aliviar as gerações hidráulicas ali. Com relação ao atendimento à ponta, será feita a folga de potência monitorada sempre no sudeste e sul, e não há uma previsão de probabilidade de despacho térmico nacional para atendimento à ponta na situação energética. Com relação ao EVT, há uma previsão de EVT, expectativa de EVT em todos os dias, principalmente ali nos subsistemas norte e sudeste, e também a possibilidade de exportação, só que sempre a exportação, seja por EVT, seja por geração térmica, sempre será passada uma validação elétrica, considerando os limites de interligação do sudeste com o sul. Com relação à portaria normativa 105, ela atualiza, né, e prorroga a portaria 88, de 31 de outubro.
ela fica validando, então, até o dia 30 de 9 de 2025. Foi feito pela CCE uma retificação do preço da UTE Porto Pecém 1, Porto Pecém 1, que consta aqui na tabela, e as ofertas válidas para essa situação, para essa adicional, são as usinas de Termo Nordeste, Termo Paraíba, desculpa, Porto Pecém 1, Maranhão 4 e 5, Nova Venécia, Parnaíba 4 e Norte Fluminense, conforme está aqui na tabela. Com relação ao modelo D100, conforme Fluminense, a partir do DEC de hoje, publicado há pouco, foi feita uma melhoria com relação a alguns SGIs que possuem intervenções com representação energéticas, que são algumas limitações de fluxos. Essas intervenções com representação energéticas agora serão representadas também para as restrições elétricas especiais, o RS, lá no arquivo Entidados. Elas possuirão numeração parceira de 700. A diferença aqui do que existe hoje é que essas representações é a partir do dia D+. Para o dia D, o dia foco da operação, essas já são representadas, porém, diretamente pela rede elétrica. Como os dias D+, não têm representação elétrica, essas restrições agora serão representadas pelas RS diretamente, de forma simplificada, como é constante no modelo, como é utilizado no modelo. Com relação à deliberação da 305ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, houve uma antecipação do suprimento de energia com relação aos empreendimentos de termos elétricos, aqui no leilão de LRCAP 2021, e aí passando a ser poder ser utilizado a partir de agosto de 2025. Com relação ao atendimento à região sul, temos ali uma condição de armazenamento inferior ao demais mais reservatórios do SIM, e isso tem sido algo de preocupação e atenção, e o CMSE recomendou, né, que fosse feita a redução dessas defluências das usinas para baixo e permitir até o uso, né, de usinas termoelétricas para o GPC ou outros despachos. Lembrando aqui que usinas GPC já são perto da carga, estão constante aqui do AIO, ON, SSE, que são as usinas Nova Piratininga, Araucária, Cubatão, Angra 1 e 2, Baixada Fluminense, Termo-Rio, Santa Cruz Nova, Norte Fluminense, Seropédica, Atlântico, Termomacaé, GNA1 e Marlin Azul. Bem, esses foram os informes do INS, essa foi a apresentação da política ativa, da revisão 2 e revisão 1, e assim eu concluo aqui a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Voltando, então, ao bloco, faremos agora mais um intervalo de 5 minutos para organizarmos as perguntas e retornaremos em breves com as respostas. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Agora, aqui do último bloco só de perguntas e respostas. Nós vamos passar aqui por toda a lista que não foi respondida e aos poucos vamos respondendo. A primeira pergunta foi enviada pela Diana Ruth, e ela pergunta: prezados, boa tarde. Com relação à temporada de praias do Tocantins, que se inicia no dia 10/6, no PMO de junho será considerada alguma restrição de turbinamento máximo no New Wave? No modelo Decomp e representação, a representação será via defluência máxima ou via restrição de vazão máxima de turbinamento? Para responder aqui com relação ao modelo Decomp, eu convido o Lucas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jana. Obrigado pela pergunta. Então, falando diretamente sobre o modelo Decomp, a gente vai seguir a representação normal, como a gente já faz, de acordo com o que é cadastrado em FSARH. Então, essa vai ser a forma de representação no Decomp. Obrigado, Thiago. Obrigado, Lucas. Lucas, ainda contigo, tem uma outra pergunta aqui do Arthur Pimenta. Ele pergunta assim: prezados, gostaria de saber se o INS irá modelar, além de gestão de influência mínima, já previsto durante a temporada de praias no Tocantins, também uma gestão de turbinamento máximo nos modelos New Wave e Decomp. Você pode responder com relação ao modelo Decomp? Posso sim, vamos lá, Thiago. Boa tarde ao Arthur. Obrigado pelo envio da pergunta.
É o mesmo tratamento, tá? A gente também vai seguir de acordo com o que é cadastrado no FSARH. Então, esse vai ser a forma de representar no modelo DECOMP. Obrigado, tchau. Obrigado, Lucas. Também a primeira pergunta para o Lucas e a segunda pergunta do Lucas também, ambas foram feitas por modelos DECOMP e New Wave. E tem uma outra pergunta aqui para o modelo New Wave, feita pela Marina Silva. Olá, boa tarde. Após a liberação do SMS para antecipação das termas do LRCAP 21 para 25, 2025, gostaria de entender melhor como será o procedimento do INS para a entrada de disponibilidade das usinas no DEC. O New Wave no PMO de junho já haveria essa disponibilidade para agosto ou somente traria essa informação do PMO de agosto? Bem, obrigado, Marina Silva, a Diana e o Arthur, pelas perguntas ouvindo no New Wave. Só que hoje aqui as equipes que trabalham no Wave, no PMO, não estão presentes. E aí eles pedem que reuniões, perguntas relativas ao modelo Wave sejam diretamente encaminhadas lá pela central de relacionamento ou serem feitas no próprio PMO, tá? Que hoje as equipes não estão aqui reunidas para responderem. Novamente, agradeço a pergunta e peço aí que encaminhem essas perguntas na central de atendimento. Continuando, agora uma pergunta da Ariane Teixeiras. Ela pergunta: boa tarde, de acordo com a reunião do CMSE 14.5, com relação à situação operativa crítica do Sistema Sul, foi indicado que o INS maximize a transferência de energia dos demais subsistemas, podendo também haver incremento de despacho térmico. Nesse sentido, quais medidas devem ser implementadas pelo INS com relação ao aumento de intercâmbio para o Sul? O INS prevê aumentar os limites de ligação Sul, Sudeste, Centro-Oeste, R-Sul, nos modelos? Obrigada. Obrigado, Eliana, pela pergunta. Eu mesmo vou responder. Não há nenhum estudo assim, de previsão de aumento de limite, mas, como mostrei na apresentação ali nos últimos slides, né, o CMS deliberou e recomendou o uso de usinas térmicas do GPC. Eu até listei ali as usinas. Já foi feito em alguns momentos esse despacho, está sendo previsto e deve ter realmente esse despacho para aumentar o GPC, né, e aumentar a possibilidade ali do intercâmbio para o Sul, visando o aumento do intercâmbio para o Sudeste, para o Sul. Ok? Dando continuidade, agora eu convido a Geisa para responder a pergunta do Alessandro Francisco. Ele pergunta assim: boa tarde. Tenho notado uma queda da carga neste mês em relação ao ano passado. Isso se deve basicamente ao fator temperatura? Boa Ok? tarde, Alessandro. Boa tarde, Thiago. Realmente a temperatura ela tem um fator preponderante nesse comportamento e essa redução de carga que é observada no SIM, na verdade, ela é um reflexo da redução de carga observada no subsistema Sudeste Centro-Oeste, que aí acaba impactando o comportamento do SIM, visto nos demais subsistemas, ainda se são apresentadas variações positivas na carga. E aí, falando especificamente da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, ele tem essa carga de maio, ela tem influência de sinalização de temperaturas abaixo da média histórica em maio de 25, ao passo que em maio de 2024, o que se observou, na verdade, foram temperaturas acima da média histórica, além do fato das condições meteorológicas ainda estarem sendo impactadas pela influência do El Niño. Então tem essa diferença e realmente o impacto da questão da temperatura nessa redução e especificamente é importante observar que é especificamente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Te devolvo a palavra, Norberto. Muito obrigado, Geisa. Excelente explicação. Continuando, eu convido o José Augusto para responder a pergunta do Álvaro França. Ele questiona: prezados, boa tarde. Venho pela quarta vez trazer novamente o questionamento que fiz nos 2 PMOs semanais anteriores e 2 vezes pelo canal do relacionamento com os agentes. Questionei sobre a forma de modelagem dos estudos N-1. Me foi informado no PMO semanal anterior que seria respondido essa semana pelo canal de atendimento dos agentes. E até o momento não recebi respostas. Poderia, por favor, identificar se esse questionamento possui uma resposta oficial no INS? Obrigado. José?
Boa tarde a todos. Obrigado, Álvaro. Desculpe aí o problema. A gente tem informação de que foi respondido pelos nossos canais competentes. Entretanto, como você está alegando que não recebeu a resposta, vamos verificar o problema e priorizar a resposta. Temos sim uma resposta oficial, finalizando para você, temos uma resposta, só que a gente não está entendendo porque você não está recebendo. Vamos, então, da maneira como eu te falei, vamos priorizar isso para que isso não fique em aberto, ok? Obrigado, boa tarde. Obrigado, Zé Augusto, pelos esclarecimentos. Agora, uma pergunta do Samuel Dominique. Prezados, boa tarde. Poderiam contar as dificuldades que levaram à não publicação do DECEM dia 15/5? Obrigado. Realmente, ontem nós não tivemos publicação do DECEM. Foi acionado o nível 3 de contingência, né? Segundo o módulo 4.5 do sistema de rede. O problema foi na montagem do deck. O deck não foi montado até o fim. Tivemos problemas na geração dos sistemas, na geração dos arquivos, na construção e impressão dos arquivos. E aí não tivemos o deck. Por isso, ele não foi publicado, não teve resultados. Lembrando que, nesse caso, para a continuação da programação, é utilizado o resultado da 100 do dia anterior com a mesma carga, com o último dia com o mesmo perfil de carga. Ok? Agora eu convido o Ciro para me ajudar na pergunta aqui, da Ariane Teixeiras. A pergunta é: boa tarde. Observamos nessa semana, pelos dados abertos, que o ONS não tem utilizado totalmente os limites do recebimento do Sul, principalmente na carga leve, resultando em um depressionamento dos reservatórios do Sul diários, em torno de menos 0,5% ao dia. Qual o motivo dessa política operativa? Obrigado. Obrigada. Ciro, pode me ajudar? Vamos lá, vamos tentar responder aí a Ariane, né? Primeiro, agradecer pela pergunta. Na verdade, quando a gente fala de subsistema Sul, a gente tem dois limites, né? Um é o próprio R-Sul e o outro é o FBTA. E o FBTA ele tem algumas penalizações diferentes ali. Então, muitas vezes é necessário ver a composição desses dois limites para ver realmente qual que era o que estava ativo naquele momento. Mas respondendo a ela, né, o que pode ocorrer aí? A nossa política operativa, como até o Thiago já comentou na apresentação dele, né, vem sendo já há algum tempo essa maximização de recebimento pelo Sul. Agora, com a deliberação do CMSE, isso vai aumentar até, então permitindo esse despacho adicional aí de um ganho de limite pelo GPC. E aí, com isso, a gente vai diariamente avaliando, conforme as condições de carga do Sim e do Sul, qual que é a melhor operação, né? A tua comparação ali, por exemplo, temos algumas variações que podem ter folgado esse limite aí no tempo real, como alguma variação de carga, alguma usina em teste que não é considerada na programação e em tempo real ela pode ter gerado acima. Assim, tem alguns períodos que, pelas próprias restrições de bacia ou de alguma usina, inviabiliza explorar o limite ao máximo. Então, em algumas horas, podem ocorrer alguma folga maior nesses limites, mas a política operativa é buscar essa maximização. Acho que era isso, Thiago. Devolvo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Ciro. Perfeito. Dando continuidade, eu convido o Lucas para responder a pergunta do Alessandro Francisco. Ele pergunta: boa tarde, poderiam atualizar o status da entrada em operação comercial da UTE GNA 2? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. A gente não tem nenhuma atualização, tá? Sobre a entrada de GNA2. A última que a gente tinha, a última informação oficial, é a previsão de entrada em setembro, tá? No mês de setembro. Acredito que no mais tardar até o próximo PMO a gente tem alguma atualização em cima dessa informação sobre a entrada em operação de GNA2. Mas conforme for, nas próximas semanas, caso a gente tenha alguma novidade, a gente traz aqui para vocês. Obrigado, um abraço aí a todos. Obrigado, Lucas.
Perfeito. Agora, pergunta. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Pergunta do Diego Bossa, né? Ele pergunta: o ONS estuda trazer mais energia da Argentina, não comercial, visando zerar os saldos que o Brasil possui com a Argentina? Obrigado, Diego, pela pergunta. E eu convido agora o Ciro para responder essa pergunta. Ciro, você pode me ajudar? Podemos, então, boa tarde, né, novamente aí, Diego. Obrigado pela pergunta e sim, né, essa operação, né, são saldos aí antigos, né, que a Argentina tem conosco, né, e só que isso é uma energia que diariamente é avaliada pelo país vizinho e nos enviada essa oferta. Então, aí com isso a gente tem que avaliar toda a questão do R-Sul, né, onde há espaço de redução dentro do Sul para o aproveitamento dessa energia, conforme a oferta do país vizinho e conforme a flexibilidade, né, que tem tanto no SIM quanto lá no sistema argentino de atender, né, os períodos onde a gente precisa tem aonde armazenar dentro do Sul essa energia. Então, diariamente a gente segue avaliando isso conforme o recebimento das ofertas da Argentina. Era isso. Obrigado, Diego. Pode ir. Seguimos aí, Thiago. Obrigado, Ciro. A próxima pergunta é do André. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Poderiam, por gentileza, detalhar um pouco mais os motivos pelos quais o DEC 100, referente ao dia de hoje, não foi pronto dentro do prazo? Houve algum processo específico que impactou a publicação? Agradeço já. Como eu já falei também na apresentação, respondi uma pergunta anterior aqui, foi um problema da geração dos arquivos mesmo. Foi um problema mais de sistema, e aí o deck não ficou pronto, não conseguimos gerar. Esse problema foi tratado, resolvido, tanto é que hoje nós tivemos publicação sem problema nenhum, dentro do prazo ali, um caso um pouco mais demorado, mas foi ali publicado por volta de 3 e meia, ok? Então já foi corrigido, tudo certinho. E agradeço a pergunta do André. Continuando, eu chamo novamente o Ciro agora para perguntar, a pergunta do Renato. Qual é a expectativa do INS para o atendimento do SIM em relação à antecipação para agosto das usinas LRCAP 2021? Certo, Thiago, vamos lá. Respondendo, né, essa deliberação do CMSE ainda foi recente, nessa reunião fazem 2 dias que tivemos a reunião, e a gente está com as mesmas informações que foram publicadas aí para vocês, é o que nós temos aqui por enquanto. Então, isso a gente não tem maiores detalhes ainda para informar, né? É apenas essa condição aí, a gente vai ter que nos próximos meses aí ter esse contato aí com os agentes e fazer essas atualizações, mas por enquanto não temos nada a divulgar adicionalmente. Acho que era isso, Thiago. Obrigado. Obrigado, Ciro. Agora, Yasmin Araújo pergunta: prezados, poderiam informar a partir de qual data as usinas despachadas por ordem de mérito no Sul passaram a estar autorizadas pelo SME para operação? Obrigado, Yasmin, pela pergunta. E a reunião foi realizada no dia 14, né? Agora é semana. E a partir da reunião, no dia seguinte, já está autorizada. Então, já podemos usar esse despacho adicional quando for necessário. Lembrando que essa é uma avaliação feita diariamente da sua necessidade. A próxima pergunta, eu vou convidar a Camila para responder. É a pergunta do Humberto Moraes. Ele pergunta: prezados, foi divulgada hoje no Sintegre a carta DOP 0628 de 2025, tratando a solicitação de flexibilização das afluências mínimas das usinas do Sistema Sul. A carta divulgada apenas hoje foi enviada no dia 28/4, de acordo com a própria carta. Já há alguma resposta dos agentes ouvidos nessas possíveis flexibilizações de gestões? Quais seriam? Adicionalmente, não seria possível ter divulgado essa carta de forma concomitante ao seu envio? A diferença de tempo entre o envio desse tipo de carta apenas para um grupo de agentes
e aplicação a todo o setor, mercado, cria assimetria de informações, que são indesejáveis e podem também ser prejudiciais para o comércio. Camila, pode me apoiar? Obrigada, Tiago. Obrigado, Humberto. Só alimentando também, Tiago, que chegou uma pergunta do Wilker, que é a mesma pergunta, tá? Então eu vou juntar aí nessa resposta referente a essa carta. A gente ainda não obteve a, a resposta de todos os agentes, tá? E os agentes que a gente já autorizou, né, a flexibilização, que ela foi efetivamente aceita, ela foi publicada e visível a todos os agentes diretamente dentro do sistema da FCRH. Atualmente, nós temos a autorização de flexibilização da OHE Barra Grande, através do FCRH 7949, e da OHE Dona Francisca, através do FCRH 8004. Então, com isso, através desse sistema, a gente consegue divulgar de forma simultânea e transparente para todos os agentes as flexibilizações que são aceitas. Devolvo minha palavra, Tiago. Ok. Muito obrigado, Camila. Agora, próxima pergunta, eu peço ajuda ao Ciro. Se não me engano, dia 23. Da Isabela Pereira. Ela pergunta: prezados, boa tarde. Sobre as deliberações da reunião do SMSE, quais seriam as datas que as defluências mínimas dos Rio do Sul serão flexibilizadas? Já começaram em junho? Outra dúvida em relação às UTS, que fazem parte de PMC. Elas seriam despachadas por razão elétrica? Vamos lá, então. Boa tarde novamente. E sim, veja, o trabalho de preservação dos reservatórios do Sul já vinha sendo feito há mais tempo, né? Então, como a Camila comentou na resposta anterior, alguns agentes até já conseguiram essas liberações junto aos órgãos ambientais, né? E aos impactos que trazem essas decisões. Então, tudo isso a partir desse momento, a gente já está tratando junto aos agentes e conforme forem sendo liberados, a gente já vai estar atualizando, tanto na operação quanto nos modelos. Com relação às térmicas do GPC, né, é a mesma coisa, já foi autorizado pelo CMSE, então, como o Thiago comentou também, já passou a valer no dia seguinte. E aí elas serão tituladas, né, primeiramente observando os critérios de mérito do modelo D100, e após, se houver, né, alguma necessidade de despacho adicional, elas serão tituladas como razão elétrica. Então, essa é uma razão elétrica para atendimento à região sul. Era isso, então. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ciro. Mais uma pergunta aqui, agora do Mário Gameiro. Boa tarde. Não ficou claro como será modelado o período de praia no modelo New Wave, no ano 2024. As restrições de defluência máxima no período de praias eram modeladas via arquivo RE.dat. Como será a partir de 2025? Via turnamento máximo ou MODIF? Novamente, eu como falei aqui no início desse bloco, né? Perguntas ao modelo New Wave de PMO precisam é importante serem encaminhadas pela central de atendimento, visto que aqui as equipes do PMO de New Wave não estão aqui, então eles pedem que sejam encaminhadas. Eu agradeço a pergunta ao Mário, mas Mário, se puder fazer essa gentileza de caminhar por lá, e aí eles respondem. Ciro, mais uma aqui de SMSE. Prezados, boa tarde. Sobre a recomendação do SMSE de despachos de termos que fazem parte do GPC, o INS pretende realizar o despacho delas, mesmo sendo um despacho fora do mérito? Essa pergunta foi feita pelo Jonas Sanches. Obrigado, Jonas. Isso. Ciro. Vamos lá, então. Boa tarde ao Jonathan. Obrigado pela pergunta. E sim, pode ocorrer mesmo sendo um despacho fora da ordem de mérito. Isso será avaliado diariamente, né, conforme as condições ali da programação diária, e havendo, né, conforme o resultado do modelo D100, havendo possibilidade de trazer ainda algum ganho ao limite de RSU que possa ser
preservado dentro da região sul, né, que possa haver economia de geração dentro da região sul, então pode ocorrer sim um despacho fora da ordem de mérito, que daí é aquilo que foi comentado na resposta anterior, pode será titulado como razão elétrica, tá bom? Obrigado ao Jonathan, obrigado aí, Thiago. Agradeço, Ciro. Essa foi a 26, não posso perder aqui. Mais uma aqui. A Desirê Silva. Boa tarde. Prezados, boa tarde. Essa melhoria de aplicação das RS, imagina aqui, para o período sem rede, também serão consideradas pela CCE? Essa pergunta, Desirê, eu acredito que seja melhor encaminhada direto para a CCE, visto que eles fazem esse stack. Eu agradeço você pela pergunta, pela dedicação aqui, mas nessas reuniões semanais a CCE não participa. A CCE participa realmente das reuniões de PMO, mensalmente. E aí eles poderiam estar aqui para responder, mas hoje eles não estão aqui. Eu peço que você encaminhe para eles a pergunta. Eu acredito, aí preciso confirmar com eles, que essas RS não serão, porque normalmente essas GIs, né, intervenções são restrições conjunturais, então de curta duração, então não são consideradas no cálculo PLD. Mas é importante se confirmar isso diretamente com eles. Mais alguma pergunta? Eu acho que agora fechamos, né? Surgiu mais alguma? Acho que fechamos aqui, correto? Peço que se tiver mais alguma outra pergunta, adicionalmente, seja encaminhado para a central de atendimento e as equipes responderão de acordo. Bem, sendo assim, pessoal, agradeço muito a participação de vocês aqui na reunião, com suas perguntas, questionamentos, fazendo a parte colaborativa. Agradeço a todos que apresentaram, a todas as pessoas que responderam aqui, que deram apoio, a toda a equipe da reunião aqui que montou. E desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana. Semana que vem teremos novamente uma reunião semanal, no mesmo horário às 3. Espero ver todos aqui novamente. Então, boa tarde e um forte abraço.